versículo 20. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 20. Aleluia! Eu externo a Deus a minha gratidão, Glória a Deus. porque Deus é fiel e independente da situação. Agradeço a missionária Sara pelo convite. Deus abençoe sua família, sua vida, os pastores, co-pastores. Deus os abençoe. Os membros, os visitantes, Deus os abençoe. Amém. O que eu tenho, eu estou que nem Pedro hoje. O que eu tenho, eu te dou. Aleluia! Então, se você veio para ouvir Deus falar, vamos ouvir Deus falar junto, amém? Vamos ler. Lucas 15, versículo 20, ele diz assim: E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai ouviu e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei perante os céus e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei a melhor veste, vistam nele, ponham um anel em sua mão, calcem os seus pés, trazei aqui um novilho cevado, e matemo-los, e o alegremos. Porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Curve sua cabeça comigo. Deus, na noite de hoje estamos reunidos aqui. Bom seria se nós entrássemos para ouvir aquilo que queremos. Seria muito bom. Mas melhor ainda é quando entramos para ouvir a tua voz. É verdade. Fala conosco do jeito que o Senhor achar melhor, da forma que o Senhor achar melhor. Que o Senhor tiver que falar, fala. Que nós estamos aqui para ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Orou com fé? Amém. Vamos melhorar isso daí. Orou com fé? Amém. Agora eu creio que você orou com fé. Vamos lá. O capítulo lido a respeito de Lucas, ele traz-nos a parábola das 3 percas. O Lucas mencionado, escritor deste livro, ele não é uma testemunha ocular de Cristo. Ele é o médico da época, que Deus colocara no seu coração para escrever este livro. Só que tem um detalhe: além de médico, ele é historiador. Esse mesmo Lucas é aquele que sai nas casas perguntando o que Jesus fez, como Jesus fez. Você pode ver que o seu evangelho, ele é rico em detalhes. Ele é mais detalhado que os demais em variados pontos. O público-alvo de Lucas são os gentios. O público-alvo de Lucas são aqueles que são desprezados. Então ele escreve o seu evangelho. Só que na época tem um grande problema. Para a publicação de um livro é necessário ter um poder aquisitivo financeiro muito alto para que você viesse publicar esse livro. E para publicar esse livro, Lucas quer se referir no seu primeiro capítulo chamando um homem de excelentíssimo Teófilo. Esse homem, segundo diz a história, ele pode ser um judeu convertido ao cristianismo, como também um romano convertido ao cristianismo. E quando ele o chama de excelentíssimo, ele está falando de alguém que tem um cargo importante. Só que a sua dedicação é interessante quando ele refere-se a Teófilo, porque Teófilo significa amigo de Deus e amado de Deus. Entenda? Deus levanta alguém
para ajudar o Lucas a publicar o que Deus tinha para fazer na época, que chegou até a nossa geração. O que você quer dizer com isso, Robson? Abro um parêntese para dizer para você: o projeto que Deus colocou no seu coração pode estar sendo barrado de todo jeito, pode estar sendo impedido de todo jeito, pode estar sendo de todas as maneiras, jeitos e formas impedidos. Mas o que importa é que Deus levanta um amigo para ajudar quem é amado. Deus levanta um amigo. Quem é o nosso maior amigo? O Espírito Santo. Deus está colocando alguém potente do teu lado. Talvez algo na sua vida bloqueou a obra de Deus. Talvez você não sinta mais aquilo que você sentia de Deus. Talvez até uma parte da comunhão você perdeu. Talvez a vontade de orar foi perdida. Talvez a vontade de jejuar foi perdida. Talvez a vontade de ler a Bíblia foi perdida. Mas o amigo está pegando na tua mão e está falando para você: eu estou te ajudando a ir para frente, eu estou te ajudando a avançar, eu estou te ajudando a caminhar. É por isso que você não parou. Você até tentou parar, mas você não consegue parar, porque o amigo está falando: ei, eu sou amigo e você é amado, Deus me enviou. Acabou, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai parar, porque até para parar a gente não presta. Então, já que para parar a gente não presta, vamos continuar caminhando, porque quem um dia teve contato com Deus sabe que Deus é o único que pode simplesmente completá-lo. Então, se Deus é o único que nos completa, muitas vezes procuramos em tudo, como muitos têm procurado, procuram de todos os jeitos e formas, mas só estão encontrando vazio. Mas nós estamos procurando aquele que nos enche, e nessa noite Ele deixa claro para mim e para você: além de enviar um amigo, eu vou te encher da minha presença. Além de enviar um amigo, eu vou te encher da minha presença. Então Lucas recebe ajuda, e toda ajuda que vem do céu é bem-vinda. Sabe por quê? É porque aconteceu um fator na igreja conosco que foi incrível. Tinha um jovem filho do meu pastor que foi pregar numa igreja. Eu sou da Deus e Amor, ele foi pregar em outra igreja da Deus e Amor. Olha que eu vou te contar para nós irmos para a mensagem. E dentro da igreja, quando ele finalizou a mensagem, perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus. Levantou um rapaz e uma mulher. O rapaz veio à frente chorando, dizendo: eu quero Jesus. Só que quando ele leu na camiseta dele, estava candomblé. Aí ele ficou parado olhando para a camiseta dele e falou: o rapaz falou: posso falar? Pode. Ele falou assim: a minha filha começou a ficar com fome, e eu fui lá no terreiro, na onde eu bato o batuque, e falei, invocaram lá, e falei: preciso de ajuda. Só que quem eu invoquei disse: eu não posso ajudar, porque essa menina é filha da luz. Ele falou: a primeira igreja que eu ver com a porta aberta eu entro. Ele disse: a partir de hoje eu não vou batucar mais pro cão, agora eu vou dar trabalho. Ei, o que você quer dizer, Robson? O que vai descer sobre a tua vida vai te levar além. Você vai orar como você nunca orou. Você vai jejuar como nunca jejuou. Você vai ler a Bíblia de um jeito que você nunca leu. E você vai sentir a presença como nunca sentiu. Quando Deus inspira a nossa vida, irmão, a gente é que nem uma locomotiva com um pavio aceso. Nada para. E sabe o que é interessante? Voltando para a Bíblia, o Evangelho avançou. E sabe uma coisa que me atrai a atenção, falar do capítulo 15? É que aqui está falando de 3 percas, 3 formas de perder e 3 formas de recuperar. A primeira forma está falando de um homem que tem 100 ovelhas. A primeira forma está falando que uma delas foi perdida. A ovelha tem algumas características que é engraçado. A ovelha e a mulher. A primeira característica que faz com que a ovelha venha se perder
É porque, conforme ela tem pelo, automaticamente o odor sobe. Então, as moscas chegam até o ouvido, a sua audição, e de tanto ouvir os barulhos da mosca, ela fica balançando a cabeça. Automaticamente, ela não consegue se concentrar mais na voz do pastor. Pode qualquer pessoa chamar, ela não atende, mas se o pastor assobiar, ela sabe e ela vai. O pastor assobia, mas tem tanto barulho na orelha, na sua audição, que ela não consegue ouvir mais a voz do pastor. Primeiro conselho que eu vou te dar: cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado com o que você está ouvindo. É melhor ouvir o pastor e ir para o céu do que ouvir quem não quer nada com Deus e continuar na terra. E a ovelha é uma das características que faz com que ela se perca. Mas tem uma coisa que é muito engraçada. Quando o pastor olha para a ovelha e ele enxerga que ela tem essa dificuldade, sabe o que ele passa na cabeça da ovelha? Azeite. Deus poderoso. O azeite faz com que a ovelha pare de ouvir moscas. Meu Deus. O azeite faz com que a ovelha se concentre na voz do pastor. Quero te fazer uma pergunta: o que estão colocando sobre a sua cabeça? Meu Deus. O que estão colocando está te ajudando a ter foco e objetivo, ou está te ajudando a se perder? Meu Deus. Outras coisas que acontecem com a ovelha é que quando ela se perde, ela não lembra o caminho para voltar. Ela não consegue lembrar de onde ela veio. Só que a Bíblia está falando que essa ovelha se perdeu, e além de se perder, ela está ferida. A primeira missão da igreja é ir atrás dos feridos. Por que, Robson? Essa é a primeira missão. É porque ele até tem vontade de voltar, mas não consegue. Ele tem vontade de estar no culto, mas não consegue. Primeiro, porque o inimigo está trabalhando. E segundo, porque tem pessoas da igreja que trabalham contra. Jesus. Tem pessoas dentro da igreja que não ficam felizes por quem voltou, por quem chegou. Meu Deus. Tem pessoas dentro da igreja que não torcem por aquele que está chegando agora. Ele está esquentando o banco da igreja todo dia, não faz nada. E quando Deus traz alguém para fazer, ele quer impedir. Tem gente que não pega na mão, não fala: irmão, vamos orar, irmã, vamos jejuar, irmão, vamos ler a Bíblia. Tem gente que não fala nada disso, mas quando você pega e começa a fazer, ele é o primeiro a se levantar falando que não vai dar certo, que isso não vai para frente, que isso vai dar errado. Vai para lá procurar o que fazer. A igreja foi levantada para ir em frente. A igreja foi levantada para prosseguir. Uma coisa que a Bíblia nos deixa claro é que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não vai prevalecer. Sabe o que Jesus estava falando? Custe o que custar, a igreja vai avançar, a igreja vai para frente. Mas tem pessoas impedindo. Olha aí, Jesus. Meu Deus. Ei, Jesus prometeu que a igreja ia avançar, mas não que ia ter dentro da igreja alguém impedindo para ela avançar. Olha aí, Jesus. Dessa maneira. Mas sabe qual é o problema? É que tem ovelha disfarçada. Jesus. Sabe qual é o problema? Porém, é porque toda ovelha cresce a lã. Meu Deus. Chega um dia que a ovelha está pesada. E sabe o que o pastor tem que fazer? Pegar a maquininha para cortar o pelo da ovelha. Que tal o nosso? Meu Deus. E sabe qual é o porém? No dia de cortar o pelo da ovelha, os bodes se rebelam. Olha aí, Jesus. Porque vai passar a máquina, a pele pode até parecer, mas o couro não é. Jesus. Pode ter aparência, mas ele vai chiar. Jesus. A ovelha, ela fica muda
Sabe por que Cristo diz a Bíblia que Cristo foi como ovelha muda para o matadouro? É porque a ovelha sabe que vai morrer, ela sabe o dia que vai morrer, ela sabe quem vai matar e ela vai caminhando em direção a ele. Olha só. Meu Deus. E o bode, que ele é diferente, ele já chega lá dando coice. Ele já chega lá dando cabeçada. Ele já chega lá do jeito que ele puder, irmão. E ele se revela. Meu Deus. Fique tranquilo, o dia do calor vai chegar e nós vamos conhecer os bodes. Jesus. A ovelha precisa de tratamento. A ovelha precisa de cuidado. E a Bíblia está falando que ele pegou 99 ovelhas, ele levou para onde? Para onde que ele levou, irmão? Você sabe o que significa aprisco? Deserto. Porque se ele leva para o pasto e deixa lá, a ovelha sem pastor é problema, irmão. Meu Deus. Sabe por quê? Porque a ovelha vê uma graminha verde do outro lado ela pula. E sabe qual é o problema? É que ela não vai sozinha, ela ainda volta para levar mais alguém. Aí o pastor fala, ele deixou 99 no deserto. Ei, deserto tem matinho verde? Deserto tem aguinha? Não. Deserto tem sombra? Não. Sabe o que acontece? O pastor fala, eu quero ver vocês todas juntas. Agora vocês vão ter que sobreviver. Meu Deus. Eu tenho que fazer uma missão. Diz a Bíblia que o pastor vai atrás da ovelha perdida. Quando ele acha ela, o que ele faz? Coloca no seu, porque ela não consegue caminhar, porque ela não consegue se locomover. Sabe qual é o porém? É que tem vezes que tem ovelha perdida dentro da igreja, ferida dentro da igreja. Irmãos, tive uma experiência esse mês. Rodando no aplicativo, me deparei com variadas pessoas homossexuais, pessoas afastadas do candomblé, da Umbanda, sem imaginar, me deparei. Teve uma que eu segurei para mim não soltar o volante do carro dirigindo, porque Deus desceu no carro de um jeito que veio a revelação da vida da pessoa inteira, e eu falando para ela e ela chorando, eu dirigindo, ela chorando, eu dirigindo, ela chorando, e soluçava, e Deus falava. É assim, irmão, tem gente ferindo dentro da igreja e jogando para fora. Primeira coisa, dentro da igreja não tem ninguém perfeito. É o que eu sempre falo para as pessoas. Dentro da igreja não tem ninguém perfeito. Se você vem para a igreja achando que aqui é o melhor lugar do mundo, porque a presença do Eterno está aqui. Aleluia. Mas que vai ter uns problemas nesse melhor lugar do mundo, pode ter certeza que vai. Porque se você não é perfeito, ele vai ser. Se você não é 100%, ele vai ser. E o problema é que nós colocamos nossa confiança no homem. Não, fulano lá, não. É fulano. Aí você se decepciona e culpa as pessoas. Terceiriza a culpa. E quem ainda sai por ruim na história é Deus. Porque foi o Senhor que permitiu. Foi o Senhor que fez. Mas disse que é homem de Deus. E nós culpamos as pessoas. Esquecemos que nós somos os piores culpados. Então a experiência que eu tive é que tem pessoas que estão feridas dentro da igreja, e tem pessoas que feridas dentro da igreja estão saindo da igreja. Eu disse e repito, a primeira missão da igreja é cuidar, é ir atrás dos feridos. Cuide. Se você sabe que tem alguém ferido, vai atrás. Se você sabe que tem alguém precisando, vai atrás. Se você sabe que tem alguém assim, vai atrás. Porque o que mais temos ouvido é que tem A, tem B e C dizendo: se for para ser crente igual a dona dali, eu não vou ser crente, porque crente é pilantra, porque crente ele é caloteiro, porque crente ele é ladrão. Nós estamos na hora de mudar essa reputação, que por causa de uns estão até nos culpando, sendo que não temos nada a ver com o problema que aquele um criou. Está na hora da igreja ser diferente. Está na hora daquele que diz ser a igreja, ele ser diferente, ele andar diferente, ele viver diferente, ele se comportar diferente, porque até o comportamento está estranho, o jeito de andar está pior, o jeito de se vestir está nojo, e tem pessoa dizendo: é profeta que vai orar
semana e disse: pai, lançaram uma lei que está proibido da glória a Deus dentro da escola. Meu pastor chegou em mim e falou: Robson, estamos com um problema. Qual? Está em votação no Congresso uma lei que não pode expulsar Satanás da igreja, porque tem uma seita, tem uma religião satânica. Então, se você expulsar, você pode ser processado. Eu falei para ele: então eu tenho a solução. Se eu chegou com o problema, eu tenho a solução. Quando ele chegar na igreja querendo quebrar tudo, nós leva ele lá no terreiro. Solta lá e fala: cuida aí, é de vocês. Quando sair, manda para a igreja que a gente ora. Irmão, nós estamos com um problema. Aonde quem está na mídia está decepcionando. Irmão, eu olho para quem está na mídia e para quem está abaixo. Irmão, você não sabe quem está pior. Quem está na mídia e quem está abaixo. Porque quem está na mídia está fazendo vergonha e quem está abaixo está pior ainda. Verdade. Nós estamos com um problema onde pessoas estão tão feridas que não querem mais estar na igreja. Desse jeito. Cansei de ouvir as pessoas falarem: eu prefiro estar na minha casa do que ir para a igreja. É assim mesmo. Falei: mas amigo, procura a igreja. Eu vou procurar a igreja para quê, irmão? Prefiro assistir o culto na minha televisão. Nós estamos com esse problema. Tem pessoas se perdendo. E sabe o que é interessante? No fim, Jesus dizer: haverá uma festa no céu por aquele que foi perdido, mas foi achado, do que pelas 99 que não precisam de salvação. Mas na conclusão é interessante mencionar que as 99 eram importantes, mas não precisavam, porque já estavam dentro. Mas aquela que estava perdida precisava. Por quê? Porque mesmo estando perdida e ferida, ela é importante. Mesmo estando perdida e ferida, ela é essencial para completar. Para ele seria uma grande perda. O que ele promove? Vou fazer uma festa para comemorar por aquela que eu perdi. Meu Deus. E sabe o que é interessante? Também vai retratar-se a respeito de uma mulher. A mulher tem 10 dracmas. A mulher tem 10 dracmas. São equivalentes a 10 dias de trabalho. Sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela perdeu uma dessas dracmas. O que é interessante também mencionar é que para a mulher, na época da tradição judaica, ela precisava ter essas dracmas que o seu pai dava. Então, quando ela ia casar, o seu pai dava dracmas, porque se caso o seu esposo morresse e ela não tivesse condições, ela pegaria as dracmas e ela pagaria a sua passagem, um meio de chegar até a casa de um parente, para que ela não viesse passar necessidades ou morrer de fome. Então, para a mulher, aquelas 10 dracmas, elas eram importantes. Era tão importante que elas procuravam um meio de expor aquilo que tinha, seja em um colar, seja em outros meios, elas procuravam um meio de expor. Mas quando essa mulher sente falta de uma, ela tenta procurar essa dracma. Segundo diz a história, provavelmente a casa dessa mulher é uma casa pequena, só que ela não tinha janela, e a porta que era de entrada era de saída, então só tinha acesso a uma coisa na casa. Não era que nem a nossa época, que tinha luz, que tinha lâmpada. A forma que eles enxergavam era com uma lamparina, era com um lampião, era com um meio assim. Então a mulher, ela tenta procurar e não acha porque está escuro. A primeira forma que a Bíblia fala que ela tenta para procurar é acendendo uma lamparina. Não tem como procurar nada no escuro, não tem como procurar nada onde em um lugar que eu não consiga enxergar. O segundo meio que ela procura, o jeito, a forma, é que tem locais dentro da casa que muitas vezes você não consegue acessar. E aqui está falando que ela limpa o ambiente. Primeira coisa, ela acende uma lâmpada. Segunda, ela limpa o ambiente. E terceiro, ela encontra aquilo que para ela é valoroso. Entenda uma coisa que eu vou te dizer. O problema de quem perde alguma coisa do lado de dentro é porque a lâmpada se apagou e o ambiente está sujo. Vou repetir. O problema de quem perde alguma coisa do lado de dentro é porque a lâmpada se apagou e o ambiente está sujo. O ambiente que estamos falando é do nosso corpo. Muitas vezes a palavra de Deus está perdida dentro de nós, mas a lâmpada do Espírito Santo se apagou. E quando a lâmpada se apaga, nada mais é enxergado, nada mais é visto, e só se enxerga
olhar você sabe se é evangélico, só de olhar você sabe se é crente. Por quê? Porque só de olhar você já enxerga o brilho do Espírito. A igreja está perdendo o brilho do Espírito, a noiva está perdendo o brilho do Espírito. E sabe o que tem acontecido com quem perde o brilho do Espírito? Tem pessoas por aí que entram para assaltar a igreja, as irmãs levantam a mão, os irmãos levantam a mão e falam: pode levar, deixa levar que eu compro outro. Mas antigamente o negócio entrava na igreja armado e saía da igreja com Bíblia. Antigamente entrava na igreja dizendo: é melhor guardar o revólver porque aqui tem crente idiota. Eu quero dizer uma coisa para você, levanta a mão e eu profetizo. Eu quero dizer uma coisa para você, eu estou orando pela nossa geração, para Deus encher de poder, que não vai ter traficante que vai parar, que não vai ter usuário que vai parar, que não vai ter assaltante que vai parar. Eu estou orando. Se repara na rua com o usuário muda de calçada, não, irmão. Quem tem que mudar de calçada é ele, não é você não. Se repara com alguém, não, toma cuidado. Naquela rua lá, ei, lembra quando você era de oração? Você entrava na rua, poderia estar escura, e você já ia falando: Deus, se parar alguém, é no nome de Jesus, vai bater em retirada. Eu estou orando por uma geração que vai ser cheia da presença, acreditando, e quem não vai prevalecer é as portas do inferno. Ele pode usar quem ele quer, mas Deus vai levantar pessoas cheias da presença para achar, para ganhar alma. Receba a presença dele para fazer você orar, para fazer. O problema de quem perde é que ele não sente a falta no momento. Eu já. Aleluia. Que isso? Vou bater no O problema de quem perde é que ele não presta atenção aonde ele perdeu. Meu Deus. Porque perder não significa que você guardou, é que saiu no momento que você não esperava. E o problema de quem perde é que até com mínimas coisas você está perdendo aquilo que é principal na tua vida. Mas espera aí, será que você acha que é principal aquilo na tua vida ainda? E a mulher, ela acendeu a lâmpada, varreu o ambiente, achou aquilo que é importante. Diz a Bíblia que ela fala: vou chamar minhas amigas e vou fazer festa. Chamou as amigas dizendo: aquilo que é importante para mim eu achei. Aleluia. Vamos fazer, vamos comemorar. Só que na terceira parábola é interessante que vai dizer: olha só, havia um homem que tinha 2 filhos, mais velho e mais novo. O mais velho estava trabalhando, o mais novo chega: pai, eu quero metade do que é meu, pode rachar no meio e eu estou indo embora. Primeiro, herança se retrata numa perca. Para você receber herança tem que ter ausência de alguém. Então, para o filho chegar no pai e dizer: pai, eu quero, é porque o pai para ele está morto faz tempo. Para ele o pai já morreu. Para ele o pai não é mais importante. Pai, eu quero o que é meu. O pai fez o quê? Não falou nada. Juntou a parte dele e falou: está aqui. Meu Deus. Passou uns dias, ele pegou aquilo que ele achou que era dele, colocou no ombro, foi embora. Foi. Diz a Bíblia que ele gastou tudo que ele tinha. Primeiro, ele foi para uma terra longe. Segundo, ele gastou tudo que ele tinha. Então demorou um certo período. Nesse período ele tinha amigo.
Nesse período ele era bem-vindo. Nesse período dormia na onde ele queria. Nesse período vestia o que ele queria, calçava o que ele queria, comia o que ele queria. Só que tem um porém, acabou o que era dele e ele começou a passar fome. Mas para piorar, além de passar fome, sobreveio uma fome na cidade que ele estava. Vou te fazer uma pergunta objetiva. Será que nós estamos abençoando o ambiente que entramos? Ou estamos trazendo ruína para o ambiente que estamos? O camarada foi com dinheiro e arruinou o país, irmão. O camarada gastou tudo, além de passar fome, e trouxe fome para o país, irmão. Será que você tem entrado para abençoar ambientes? Ou será que você está entrando para arruinar ambientes? Meu Deus! Senhor Jesus. É forte demais. Será que você é bem-vindo no ambiente ou você é mal-vindo no ambiente? Você está sendo convidado ou está sendo penetra? Senhor Jesus. Porque tem pessoa que quando ela entra na sua casa, você olha para ela e fala, você é bem-vinda, onde quando você quiser. Mas tem pessoa que ele fala, É verdade. Meu Deus. entra na casa para fazer uma oração, é um peso, é sua graça, parece que desceu um prego em cima da pessoa. A pessoa da casa está pior do que quando ele entrou e sai de lá dizendo, Deus o quê? Fez o quê? Meu Deus! Eu cansei de ver, irmão, cansei de ver pessoas que falam mal dos outros e na hora fica pulando na igreja que nem uma pipoca, sai rodando que nem um peãozinho, profetiza para A, profetiza para B, profetiza para C e depois chega lá dizendo, eu profetizei conserto. Aí uma irmã levantou e disse, mas já viu desconcertado profetizar para desconcertado? Aí eu comecei a entender, irmão, que muitas vezes tem um problema crítico. É pessoa que acha defeito em tudo e em todos, mas ela é 100%. Está fazendo o que na terra, infeliz? Vai lá e te dá em tudo. Pode partir. Aqui Deus quer pessoas que seguram que é Ele dizendo, eu não sou merecedor, mas eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Eu não vim para cá porque eu quis não, irmão, porque a minha vontade era estar em qualquer lugar, mas Ele colocou uma vontade maior dentro de mim, dizendo, sem a minha presença, você não vai ficar de pé. Aí o desviado chega na igreja, é um fogo que eu não sei de onde vem. Eu fico só olhando. Aí quando vem pro meu lado, eu tenho até medo, irmão. Não medo do que vai falar, do que eu posso responder sem pensar. Porque quando você vai ver a situação, você já falou. Aí você fala, meu Deus, o que eu fiz? Feriu alguém. Ouve a palavra de conselho, cai para lá, receba, e ele não recebe. Aí depois sai do culto que Deus falou com alguém, eu não vi Deus falar. O culto não estava bom. Não me deram oportunidade. Não me chamam mais nem para pregar. Eu não volto mais na igreja. Eu nem para ter vindo, velho. Vem pro culto para dar prejuízo, fica em casa. Vem pro culto para ficar com a boca fechada sem fazer, fica em casa. Porque o culto não começou aqui, começa em casa. Porque se o culto não começou em casa, não é aqui que vai começar. Porque se a adoração não começou lá, não é aqui que vai começar. Eu preciso terminar a mensagem. Aí diz a Bíblia, Meu Deus! que tem um camarada que ele dá prejuízo. Ele foi com dinheiro e arruinou um país. Crente com dinheiro é problema, viu, irmão?
O dia que você tiver dinheiro, oferte logo na igreja, irmão. Pra você não prejudicar nada. Pelo amor de Deus. Paga as contas, Jesus vai dar. Pagou. Já paga pelo celular mesmo, já, para você não inventar alguma outra coisa no meio do caminho. Fala, Jesus, eu vou precisar de tanto, eu vou ofertar na tua casa, melhor do que eu dar prejuízo. É melhor eu vou ofertar na tua casa. Ajuda alguém, pronto. E esse camarada arruinou o país, irmão. Ele chega nas pessoas da cidade e fala, eu preciso de ajuda, eu estou passando fome. Não tem como te dar o que comer, porque eu não estou tendo quase nem para mim e para minha família. Não, eu cuido dos porcos que vocês têm. Eu como o que eles comerem. Porco comia resto de comida. Só que tem um porém. Tinha vez que ele ia comer o que o porco comia e não tinha, porque não sobrou, o porco tinha comido. E passa-se um tempo. Ele vendo todo esse cenário, ele lembra do pai. A primeira coisa que ele lembra, eu comia bem quando eu estava com meu pai. Meu Deus. Eu me vestia bem quando eu estava com meu pai. Nossa, meu pé está sujo, está preto. Eu tinha sandália. Quem sou eu perto dos servos do meu pai? Sabe qual é o outro porém? Vamos apertar o calo de novo? O que será que estamos escolhendo comer? Meu Deus. Porque tem gente que vê todo mundo falando daquilo e quer provar. Só que muitas vezes aquilo que você está provando não vai te fazer bem. E sabe qual é o problema? Ele sai espalhando dizendo que é bom. Meu Deus. Então, além de ir, quer levar mais um. Tem uns mantos estranhos aí. Irmão, eu fui lá, revela até o número do RG. Revelou o número do CPF, é estelionatário, cuidado. Eu tenho medo, irmão, de entrar num lugar assim, o camarada revelar todos os detalhes. Irmão Robson, você está duvidando de Deus? Não duvido de Deus em nada. Porque o que Deus precisa falar para mim pode ser simples, mas eu ouço a voz dele e sei quem é ele. Porque eu conheço ele. Eu não preciso de detalhes da minha vida revelados, porque ele sabe o que está aqui dentro. Mas tem pessoa que se encanta, entra lá na live do Facebook, aí o desviado coloca lá na live. Se atingir 1000 pessoas e 1000 compartilhamentos, eu vou soltar uma revelação bombástica. Deus só revela quando tem 1000 pessoas na live, vez. Deus só revela quando tem tantas pessoas na live. Comenta aí, manda um pix aí, vai lá o bobão. Eu vou mandar um pix para Deus falar comigo. Deixa de ser besta. Deus não precisa de dinheiro teu não, para falar para você alguma coisa. Está sendo enganado, está sendo enganada. Quer ver Deus falar? Abre a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Está difícil, irmão. Deus não quer mais falar comigo. Aí Deus fala assim, não, vai dar teu lugar, É maravilhoso, Deus. Hoje está forte demais. Meu Deus. Meu Deus. Está difícil, irmão. Mas sabe qual é o problema? É que um dia ele lembrou o que ele tinha e o que ele perdeu. Sabe o que ele faz? Eu vou me levantar. Eu vou voltar e eu vou conversar com meu pai. A primeira coisa que eu vou falar, pai, eu pequei perante Deus. Isso é desrespeito. Ele viu que ele cometeu um erro muito grave. Ele fala, pai, eu pequei perante os céus. E eu pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. Sabe o que ele faz? Quando ele fala, levantar-me-ei, tomar uma atitude, não querer ficar do mesmo jeito.
não querer permanecer no mesmo estado. O problema é que tem pessoas que querem ver tudo mudar ao redor, mas ela não quer mudar. O problema é que quer ver mudança em tudo e em todos, mas não quer mudar. Então a primeira coisa que ele falou: eu vou tomar uma atitude, eu vou me levantar e eu vou ir lá para o meu pai. Detalhe, ele foi para encontrar o pai dele. Aonde estava o pai dele? Olhando para o caminho. Meu Deus. O pai ficou no caminho, olhando ele ir, e o pai estava no caminho esperando ele voltar. E quando ele está no caminho, que o pai avista ele, o pai conhece ele de longe. Ei, o pai sabia que mesmo sujo, mesmo descalço, mesmo no estado que estava, era filho dele. Sabe o que a Bíblia fala? O pai sai correndo. Chega até lá, ei, agarra ele, dá um beijo. A primeira coisa que ele fala: pai, eu peguei perante os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não deu tempo de concluir, porque o pai falou: tá bom, filho, eu tenho outra coisa para você, traga um vestes, traga um sandália, ei, toma o meu anel. Ele estava morto e reviveu. Ele foi perdido, estava perdido e foi achado. Peguem um bezerro cevado. Era o melhor bezerro da época. Aquele que dava ração de qualidade, que tinha um tratamento especial. Pegue um bezerro cevado, o melhor bezerro da época. Vamos fazer uma festa. Prepare tudo. Por enquanto que ele se arruma, foi se arrumar e teve festa. Só que tem um porém. Aí vem o irmão mais velho, ouvindo o barulho da música, ouvindo que tem muita gente na casa. O que está acontecendo aí? Não, que o seu pai está fazendo uma festa porque o seu irmão ele voltou e ele disse que o seu irmão estava morto e agora está vivo, que o seu irmão estava perdido e foi achado, e seu pai está fazendo a festa. Ele chega no pai dele e fala: que pai, que palhaçada é essa daí? Meu Deus. O Senhor nunca me deu um bode, uma cabra, qualquer coisa do tipo, porque tanto que o que ele vai referir-se, ele vai falar: o Senhor nunca me deu uma cabra. Era muito inferior ao que o pai dele deu para o irmão mais novo. O irmão mais novo, ele pegou um bezerro cevado, era o melhor bezerro da época. E o irmão mais velho está preocupado com uma cabra. Meu Jesus. O Senhor nunca me deu nada para me festejar com os meus amigos. Ele pegou 50% de tudo, foi embora, torrou tudo, gastou tudo, curtiu, voltou, e o Senhor devolve tudo como se nada tivesse acontecido. Sabe o que aconteceu? O pai dele era mais ou menos assim. O irmão mais novo foi embora, só que quando ele volta, o pai é como se o pai desse o melhor cargo da empresa para o irmão mais novo, dizendo: você vai vestir a melhor roupa, você vai vestir o melhor calçado, eu estou te dando um anel. É como se ele tivesse virado o gerente da empresa. E o irmão mais velho fala: eu estou tanto tempo com o Senhor, eu faço de tudo, eu dou meu sangue, eu estou lá no campo trabalhando, e o Senhor nunca me deu nada. Ele olha para ele e fala: filho, tudo que é meu é teu. Aleluia. Sabe o que ele quer dizer? Você não pegou porque não quis. Você não pegou porque você não quis, porque se você quiser já tinha pegado. Mas sabe o que é importante? É porque o teu irmão estava morto e reviveu. É porque ele estava perdido e foi achado. Só que essa história não tem fim. Ela se encerra só com um ponto. Não tem continuação. Não tem fim. Vou encerrar dizendo duas coisas para você. Temos um problema e uma solução. Primeiro problema: estar perto do Pai, querendo ser grande. E a solução: ter saído da presença do Pai e voltar querendo ser servo. Tem gente que está do lado de dentro querendo comandar. Por enquanto que tem gente dizendo: Deus, eu só quero ser servo. Eu não quero nada. Eu só quero te adorar. Eu quero só servir o Senhor.
Por enquanto que tem alguém dizendo, não, eu quero mandar, porque na minha mente eu aprendi que eu sou assim, que eu sou assado, cozido, frito, e que comigo é assim. Eu cansei de ouvir isso, viu? Eu cansei de ouvir gente dizer, não, porque eu trabalho desse jeito, porque eu sou dessa forma, vou na empresa infeliz. Não fica na igreja não, vai procurar outra coisa para fazer na tua vida, porque aqui quem manda é Ele, aqui quem faz é Ele, aqui o jeito é dele, aqui a vontade é dele, aqui é tudo dele, por ele, para ele. Então não tem o nosso jeito, não tem a nossa forma. Tanto que a Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo só se constitui quando todos estão juntos. Mas tem gente que entra para separar, tem gente que entra para dividir, tem gente que entra para destruir. Mas nesse momento eu estou dizendo que, por enquanto que tiver gente com o pensamento dizendo, Senhor, não me chama de filho, mas pode me chamar de servo, Ele vai dizer para você, como Cristo disse, não vos chamarei mais de servo, mas sim de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. Mas o amigo sabe. Ei, eu encerro. Tu és maravilhoso. Até quando vamos querer ser superior que alguém? Até quando vamos achar que somos melhores que alguém? Até quando vamos continuar achando que tudo que fazemos é certo e o que todo mundo faz é errado? Até quando não vamos nos policiar nas nossas ações e atitudes, lembrando que estamos lutando diariamente para ir para o mesmo lugar do que aquele irmão e aquela irmã? A nossa luta é diária. Mas tem gente que precisa da ajuda na luta diária. Então está na hora de nós não sermos como o irmão mais velho, se preocupando porque aquele que voltou está tendo alguma coisa diferente. É porque se está tendo alguma coisa diferente para aquele que voltou, muitas vezes ele tem um potencial até maior que você, mas só que a humildade que ele tem é aquilo que falta muitas vezes em nós, e nós não queremos aceitar. Muitas vezes temos nos deparado com pessoas que elas sabem que se levantar alguém, aquele tem potencial para fazer, ela não levanta por orgulho, ela não dá oportunidade por orgulho. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Vai ser levantado quem Deus quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser, e fique tranquilo. Se não levantar aqui, Deus levanta lá fora, Deus levanta no presídio, Deus levanta no meio da Cracolândia, Deus levanta no meio da onde estão traficando, Deus levanta onde for preciso. Quer brigar? Vai brigar no hospital. Para de brigar dentro da igreja, porque tem pessoa que briga com A, com B e com C. Vai brigar no hospital. Entra no hospital para ver o tamanho da guerra que é lá. Vai entregar um folheto para quem está usando crack lá no meio do centro. Vai lá, vai brigar lá, irmão, vai brigar lá. Lá está cheio de pastor, lá está cheio de ex-diácono, lá está cheio de ex-presbítero. Vai lá brigar lá. Mas acha que a igreja é dele. Não, a igreja não vai para frente se eu não estiver no culto. Meu Deus. Tomara que esse dia que você veja achando que a igreja, a tua porta esteja fechada. Meu Deus. Aí você chega na porta e fala, hoje o culto era para mim, né? Não, fecharam a oportunidade. Hoje o culto não estava bom. É você que está sentado no trono aprovando o culto? Hoje o culto não foi bom. Foi para você o culto hoje? Não gostei da palavra. Olha a minha cara de preocupado. Aceita que dói menos. Que venhamos ser diferentes. Que venhamos viver diferente. Glória a Deus. Porque tudo, Paulo diz, em tudo que fizermos, façamos para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora vamos lá, para mim encerrar. Paulo diz que não vivo mais eu, mas quem vive é Cristo. Quem vive em nós é Cristo. Então por que a tua atitude não mudou?
Por que a tua conduta não mudou? Porque a partir do momento que você pensar, será que Deus vai ser glorificado naquilo que eu fizer? Você se torna uma pessoa melhor. Será que se eu falar isso, Deus vai ser glorificado? Você vai pensar, você vai começar a pensar que nem Cristo. Então está na hora de nós deixarmos Cristo viver na nossa vida e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Pastor, eu posso fazer uma oração? Coloque de pé. Vou fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Eu preciso entregar minha oportunidade. Feche seus olhos. Deus, obrigado pelo jeito que o Senhor falou conosco. Obrigado, Jesus. Nos ensina amanhã a ser melhor que hoje.